Barsi, nós falamos aqui do setor de varejo, que você não gosta, varejo eletrônico, linha branca, vamos falar assim, geladeira, fogão. Mas quais são outros setores, né, fora o varejo eletrônico, digamos assim, que o senhor considera os piores setores para se investir na Bolsa? Aqueles arriscados que você não olha. Olha, tem um setor que tem um ditado que de tudo que sobe cai, né? O setor de aviação, por exemplo, né? Não digo que todo vai cair, mas o setor de aviação, ele sempre foi muito afetado pela ingerência do governo, né? É a ANAC, é o preço da passagem, é o preço do combustível, um monte de coisas, né? A última carga negativa que a gente observou sobre as ações do setor de aviação foi a pandemia, não é isso? Que eliminou a possibilidade de muita gente fazer viagens, etc. Então, é um setor que eu não aprecio muito, tá entendendo? Eu não aprecio muito, não aprecio nada, tá entendendo? Por exemplo, construção. Também eu não aplico em construção, tá certo? Varejo também eu não aplico. Turismo também eu não aplico, tá entendendo? A gente só procura desenvolver aplicações onde você vê o cifrão saindo, tá entendendo? O cifrão indo embora não é muito desejado. Então, você tem que enxergar o cifrão. Você tem que ver o resultado, a perspectiva de resultado, né? Então, assim, por exemplo, empresas ou atividade que necessita de aglomerações, entendeu? Shoppings, né? Os shoppings também a gente não investe porque também é um negócio que não dá resultado, né? E é isso aí. Então, o importante é você investir naquilo que gera resultado, tá entendendo? Isso é fundamental. Barsi, falando em pandemia, o senhor gosta do setor saúde? Olha, eu não conhecia o setor saúde na sua plenitude e também não conhecia, tempos atrás, o setor de projetos de maçã. Eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre maçã e cheguei na conclusão que é outro negócio que eu jamais entraria de novo. O setor de saúde também é um setor que, dependendo, claro, daquilo que está representado na saúde, ele também é um setor muito difícil, porque no caso de uma pandemia, você não quer saber o que afetou o setor de saúde, entendeu? E outro setor de saúde, ele não convive com mecanismos inteligentes. Você é obrigado a ter o quê? A pessoa, o ser humano, não é isso? Então, onde você tem muito ser humano, você tem a perspectiva de gerar um passivo trabalhista grande. E você pega, por exemplo, quase que 90% das empresas brasileiras que quebraram ou tiveram a recuperação judicial, o fizeram por quê? Por causa do passivo trabalhista. Então, se você falar com muitos empresários que eu já conversei, fala, pô, mas por que você não montaria? Ele falou, Barsi, eu só montaria um negócio agora se eu tivesse a máquina que fizesse tudo. Tá entendendo? Daqui a pouco inventam essa máquina, você entra, bom, faz já tudo, chegou né? muito perto, né? Nós já estamos próximos disso. Se você for fazer uma análise retroativa, há 25 anos atrás, né? Quando ainda nós não tínhamos as montadoras, que eram a indústria automobilística, você tirava uma fotografia lá do mezanino da Volkswagen, tinha 15 mil funcionários, né? Você vai hoje tem 1.000 robôs, né? Então, mudou muito, né? Até tem um 13º, então 13. Se eu comprar ações de empresas que pagam um dividendo semestral, eu tenho que ter a metade, né? E esse, o princípio é esse. Então, essa foi a diretriz básica que nos levou a ter uma quantidade reduzida de ações. Porque não há necessidade de você ter tudo. O importante é você ter os melhores, tá entendendo? Aqueles que têm o compromisso com o acionista de remunerá-lo. Porque, na realidade,
eu penso assim, na realidade, nenhum empresário pensa em remunerar bem o acionista. Todo empresário ele pensa em se remunerar bem. E você acaba junto no mesmo barco sendo bem remunerado também. Barsi, falando sobre IPO, você costuma investir em alguma empresa que chegou recentemente na Bolsa, ou seja, não tem um histórico para a gente avaliar os resultados, porque ela não é obrigada, né, a divulgar os resultados. Quando ela abre capital, ela tem que divulgar certinho os resultados. Você costuma olhar com bons olhos alguns IPOs ou empresas que estão com menos aí de 3, 4, 5 anos de Bolsa? Não, eu não olho com esse positivismo, né? Porque, na realidade, grande parte daqueles que abrem o seu capital, eles não o fazem para abrir o capital. Eles querem vender a empresa. Entendeu? E o que a gente tem visto é isso. Boa parte das empresas que entraram através dos IPOs, todas elas caíram vertiginosamente. Está entendendo? E outra, você não tem histórico das empresas. Então, é muito difícil comprar alguma coisa em termos de IPO. Porque a maioria também que entrou são de setores que não são setores assim muito recomendáveis, né? Tá certo? Essa que é a verdade. Barsi. Então você tem o histórico daquelas que são boas e deve prosseguir. Barsi, todo investidor, eu sempre falei para o André assim, que eu gostaria muito de conhecê-lo. Eu sempre falo sempre falo nos meus vídeos, brincando, né? Conheci a Lu, acho que foi uma situação que tinha que acontecer. Eu sempre falava, a gente um dia vai entrevistar ele, vai dar certo e deu. E todo investidor quer ouvir 3 lições ou lições de casa importantes do seu legado, que você vai deixar para o investidor, né? Para os investidores de bolsa de valores, enfim, investidores. Quais são as principais lições que você poderia falar para os nossos telespectadores que estão aqui? Bom, as lições que seriam um exemplo, são um exemplo simples, tá? Tá entendendo? É você comprar aquilo que tem perspectiva de resultado. Tá entendendo? Não comprar fantasia e não comprar aquilo que não seja o óbvio. O brasileiro, ele adora a fantasia e ele sempre desprezou o óbvio. Por isso que ele não ganha. Porque ele escuta, por exemplo, centenas de casas de análise da palpite. Se você for pegar 95% desses palpiteiros, eles não têm ações. Eles não têm carteira de ações. E dá palpite sobre ações, entendeu? Eu não. Eu tenho uma carteira de ações e eu dou a recomendação baseado no quê? Baseado numa cultura, baseado em experiências e baseado numa postura também, né? De investidor. Eu estava até vendo, né? Hoje uma notícia, uma entrevista falando muito de semelhanças suas com Warren Buffett, né? E muitas coisas que vocês falam parecidos nessa questão de investir em longo prazo, de ter cuidado, porque a gente vê muito investidor que está na bolsa, né, André? Que vai fazendo day trade e, de repente, isso perde muito dinheiro. E isso gera muitos problemas, né, Barsi? Depressão, enfim, até problemas sérios. Seríssimos, né? E a gente vê que você é um investidor, praticamente aí o Warren Buffett brasileiro, que investe a longo prazo, né, com paciência, estudo, que falta muito hoje, né, Barsi? Assim, falta... Olha, o Warren Buffett e eu, nós temos princípios distintos, tá entendendo? O Warren Buffett, ele tem fundos. Então, o que ele faz? Ele gerencia os seus fundos no sentido de valorizá-los. Eu não compro fundo, não quero ter fundo. Por quê? Porque eu quero o dividendo. Ele valoriza, mas não paga o dividendo. Entendeu? Eu acho que o dividendo é uma coisa que contempla a CB. Sabe o que é a CB? A conta bancária. E que todo mundo quer ter. Que todo mundo precisa, né? É. O Warren Buffett, ele tem uma postura, a postura dele é uma postura excelente, claro. Mas ele valoriza a cota, vai valorizando a cota, tá entendendo? E eu
não valorizo a cota, eu pego o dividendo, tá entendendo? E vai colocando no bolso, o tubarão vai pegando e vai colocando no tem bolso. Uma coisa, aí você vai, na medida que os acontecimentos proporcionam oportunidades, aí você compra mais, tá entendendo? Se o momento do mercado está ruim, ou que os papéis não compram, então você segura. Você segura, tá entendendo? Até chegar na hora de você falar, não, bum, agora eu vou. Aí o tubarão, pum, abre a boca. O jacaré, perdão. Eu confundi tubarão com jacaré. O jacaré vai lá e tum. Você sabe por que eu brinco com o negócio do jacaré? Porque, é claro, agora você vai saber. Você sabe quem é o caçador de passarinhos mais competente do mundo? Quem? É o jacaré. O jacaré. Porque ele fica com a boca aberta, esperando o passarinho, vão comer a comidinha no dente dele, pô, fechou, competência total. Eficiência total. Eu faço isso com o recurso. O dinheiro fica lá. Aí, foi ruim, começou a cair. Ótimo, agora eu vou comprar. Porque eu procuro comprar sempre quando o preço é muito mais sugestivo, não é isso? Legal, Barça. E antes da gente... Bom, queria fazer minha última pergunta antes do Momento Toro, um ping-pong que a gente vai te explicar o que é. Você investe só em ações de dividendos ou você também procura ali um percentual da sua carteira para ações de crescimento? Não, todas as ações que eu invisto, elas têm o quê? Elas têm a perspectiva de receita proveniente de duas origens: dividendo e alavancagem, valorização. Legal, bem. Por exemplo, eu acho que em breve que eu digo, não sei quanto tempo, mas vai demorar. Mas eu acho que a Cosan é uma empresa que vai ser bem valorizada. A Vibra também é outra empresa que vai ser bem valorizada. Vai devagar, vai subir. Imagine você que eu comprei ações da Unipar a 25 centavos. Elas custam R$100. Fica a dica aí, porque olha... Não é dica, é o que aconteceu, é verdade. Não é folclore nem fantasia, é verdade. Muito legal. É isso aí. Então, a gente procura sempre ter uma visão de futuro que haja receita proveniente de duas origens. Do dividendo, que é da distribuição dos resultados da empresa, e da valorização que o mercado pode produzir. Como é que isso acontece? Isso acontece da seguinte maneira: a empresa vai ostentando cada vez mais operação positiva, vai tendo lucro. Na medida que ela vai tendo lucro, ela distribui os dividendos. Na medida que ela tem um lucro maior, ela passa a ser mais valorizada. E assim, é uma dinâmica, né? É uma dinâmica